Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Grimório Encantado. Para quem não me conhece, meu nome é Marianita, mas podem me chamar de Mari e eu sou uma bruxa. Vamos falar um pouco sobre a nossa amiga, nossa confidente, nossa protetora na noite, aquela que nos ajuda a ter uma intuição mais aguçada. Vamos falar um pouco sobre a lua. Sim, estamos em lua minguante. Hoje é o segundo ou terceiro dia de lua minguante, então ela ainda está quase completinha lá no céu, mas nós bruxas sabemos que ela já está começando a minguar, e essa fase de minguante é justamente a fase de se proteger contra os seus inimigos, de se cuidar um pouquinho mais, de se interiorizar, pensar em você. Pois bem, é época justamente de fazer feitiços de proteção, de banimento, de limpeza, tá? E eu separei algumas ideias aqui, tá? De feitiços de banimento para vocês poderem estar praticando. Feitiços bem facilzinhos que dá pra gente fazer ainda nessa lua. A primeira coisa que eu quero falar para vocês sobre proteção, sobre banimento, eu quero dizer quais são as pedras que vocês podem estar utilizando. Tanto como joias de proteção realmente, amuletos como talismãs de proteção, tá? Como utilizando nos ambientes da sua casa. E são pedras que vão estar trazendo proteção para você durante essa fase, afastando energias negativas e te ajudando a banir qualquer energia que você não queira mais em sua vida. Começando pela turmalina negra, que ela é uma pedra que suga qualquer energia negativa que seja direcionada a você, a sua casa, ela suga para si e deixa de existir. A única coisa que eu ia dizer é que assim, a turmalina ela vai se lascando com o tempo justamente para se limpar. Se você colocar ela em conjunto com uma selenita de tempos em tempos, a selenita vai estar fazendo essa limpeza, fazendo com que ela dure mais tempo, tá bom? A segunda pedra que eu ia dar de exemplo para vocês é a ônix, tá? A ônix ela é uma pedra muito interessante, porque ela repele, ela tem como um campo magnético que afasta, repele qualquer energia negativa que possa ser direcionada a você ou ao ambiente. Então, tudo de ruim que possa querer chegar, não vai chegar, ela vai afastar, tá? O que acontece? Ambas essas pedras, elas são de proteção, mas elas são muito pesadas para estar em ambientes como o seu quarto, por exemplo. Então você pode, digamos, utilizá-la frequentemente, tá? Não necessariamente só na lua minguante, mas frequentemente você pode utilizá-la na sua cozinha, na sua sala de estar, no seu ambiente de trabalho, para proteção desses ambientes e para si mesmo. Você pode utilizar ela como uma pulseira, como um pingente. Lembrando que ela é uma pedra mais dos chakras básicos, né? Na verdade, falando fora dessa questão dos chakras, mas pensando ainda nos pontos de energia do corpo humano, ela tá, na verdade, no ponto de energia raiz, que é embaixo da sola dos pés, que é justamente o que te conecta com a sua ancestralidade, que te conecta com Gaia, exatamente, tá? E nesses casos, nos chakras, nos pontos de força mais aqui em cima, usar como pingente, com frequência pode não ser legal. Se você vai em um ambiente que você sabe que é pesado, principalmente a ônix, que vai estar repelindo essa energia negativa, é muito interessante e eu já tive excelentes experiências com a ônix nesse sentido. Mas, com frequência, ela pode se tornar um pouco pesada, tá bom? Sempre lembrando de limpá-la com a selenita, né? Você pode realmente utilizar o bastão para fazer a limpeza, ou você pode simplesmente deixar sua selenita guardada junto, que ela já vai estar fazendo efeito, desde que você coloque essa intenção no momento em que você colocar a selenita lá, em cima deles ou embaixo deles, ou apenas junto no mesmo potinho. Eu tenho esse porta-joias e eu coloco todas as minhas joias que são feitas de alguma pedra natural, eu coloco aqui dentro. E aí, quando eu utilizo alguma delas, e também já para fazer a limpeza das que estão aqui estagnadas,
eu coloco a selenita em cima, coloco a minha intenção, dou aquela limpadinha, coloco aqui em cima e deixo ela aqui fazendo efeito muitas vezes a noite toda, só no dia seguinte de manhã que eu vou retirar. Ah, mas essas pedras são muito pesadas, então o que eu utilizo no meu quarto, Mari? Você pode estar utilizando a cianita negra ou a cianita azul. Ambas são pedras de proteção. A cianita negra, ela vibra muito rápido e essa vibração impede que as energias fiquem paradas, que se tornem densas. Então ela repele energias negativas no sentido que ela está sempre vibrando, 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 vibrando e ela não deixa a energia estagnar. Se for ruim, vai embora, se for boa, vai ficar, mas vai ficar em movimento, não parada e também não vai se tornar euforia, tá? Então é muito interessante. Ela é excelente para o quarto, ela é um pouco mais leve do que essas outras duas, mesmo sendo uma pedra negra. Já a cianita azul, ela é uma pedra também de proteção. Como eu disse, ela também vibra muito rápido, só que ela é mais tranquila. Justamente pela cor dela, ela traz a proteção, mas também traz calmaria, tranquilidade, tá? Ela é chamada de a espada do arcanjo. Então ela literalmente corta energias negativas, pensamentos negativos da sua vida. Ela é excelente para pôr no quarto, inclusive em quarto de criança, em quarto de bebê, pode usar tranquilamente, desde que não fique ao alcance da criança para acabar colocando na boca e tudo mais. É uma pedra excelente para fazer a proteção aí dos seus filhos, tá bom? Além dessas, você também pode usar olho de tigre para repelir energias como inveja, olho gordo, autossabotagem no sentido de não merecimento, e ela também vai estar trazendo aquela sensação de foco para você conseguir atingir os objetivos. Então ela também traz um pouco da prosperidade, apesar de não ser época para tal, é época para banir a sensação de não prosperidade, né? Aquela sensação de eu não mereço isso, ou será que é certo eu desejar isso, é algo tão material. Não tem problema, você tá em Gaia, bem, se você não quiser nada material, aí sim vai ser um problema para sua vida pessoal, né? Enfim, falei um pouco sobre as pedras. O segundo item mágico que vocês podem estar utilizando para fazer limpeza durante essa época de lua minguante é a vassoura da bruxa. Tá, mas Mari, a vassoura é para voar? Por favor, não faça essa pergunta nunca mais para ninguém que saiba qualquer coisa sobre magia, tá bom? Não, não, não. Ok, voltando. Pessoal, a vassoura, ela tem justamente a função de qualquer vassoura, varrer, só que ela não varre o físico. Sim, ela varre o físico também, mas a função dela na magia não é essa. Nós utilizamos a vassoura para varrer espaços sagrados e também pode ser utilizada para fazer uma limpeza bem forte no seu ambiente, tá? Na sua casa toda. Como você vai estar fazendo? Você pode começar dos cômodos mais ao fundo da casa e ir até os cômodos da frente da casa fazendo esse movimento. Você vai começar uma limpeza em espiral. Do centro, você vai fazendo essa limpeza e vai abrindo o círculo, varrendo com ela, até chegar à porta. Essa vassoura, o interessante é que ela seja uma vassoura de palha natural, tá bom? Pode ser aquelas que você compra no mercado, pode ser alguma específica que você comprou em alguma loja de artigos magísticos, ou pode ser aquela vassoura que você já tem mesmo, que você faz a limpeza da casa, desde que ela seja feita com palha natural, não tem o menor problema, tá? Inclusive você pode fazer esse varrer em espiral, você pode estar varrendo realmente, ou você pode varrer com ela a uma distância mais ou menos de uns 10 centímetros do chão, que ela já vai estar limpando as energias do ambiente, ela vai estar varrendo as energias negativas para fora. Quando você chegar na porta do cômodo, você joga a energia negativa para fora, tá bom? É uma limpeza excelente e você vai fazendo isso cômodo por cômodo. Outra coisa interessante que vocês podem fazer no cômodo é uma limpeza com bastão de selenita. Como eu mostrei pra vocês, este aqui é o meu bastãozinho de selenita, ele é bem simples mesmo, tá, gente? Mas vocês podem ter aqueles bastões em espiral, são maravilhosos.
E eles podem ser utilizados para fazer essa limpeza que eu vou ensinar vocês e podem ser utilizados em muitas outras funções. A selenita ela é a mãe de todas as pedras nesse sentido. Ela cuida de todas as pedras, ela cuida de todo o ambiente, ela cuida das bruxas, ela cuida, enfim. Pedras de banimento, pedras de proteção, ela faz a limpeza. Pedras de transmutação energética, ela faz a limpeza. Ela auxilia os cristais a fazer uma limpeza em você. Enfim, ela transmuta tudo, limpa tudo, ela tem sal na composição. E, inclusive, ela é suficiente para fazer a limpeza de todas as suas pedras. Então, se você quiser aproveitar essa lua para fazer limpeza nas suas pedras, só a selenita já é suficiente. Você pode fazer realmente pedra por pedra, ou como eu te disse, você pode pôr tudo num potinho, fazer aquela limpeza geral e deixar ela lá junto, fazendo o efeito dela, limpando para você. Aí, o que eu te falo? Você também pode limpar o seu ambiente com ela. E como você vai fazer isso? Você pode pegar a selenita ou sua varinha, tanto faz, tá? Vou até pegar uma aqui para vocês terem uma ideia. Qualquer uma das duas vai estar te auxiliando nesse sentido. E aí você vai fazer o quê? Parede por parede, começando da mais distante da sua porta. Da mais distante que eu quero dizer, os cômodos eles são quadrados. Então, no caso aqui, a minha porta ela tá bem ali, nessa parede que termina aqui, ó. Então, a parede mais distante é essa mesma onde fica o meu altar, tá bom? Muito bem, então eu começaria por ela, e aí eu faria a parede de cá, a de cá, e por último a da porta, tá bom? E o que a gente faz? A gente faz um pentagrama. Claro que se você tiver algo contra esse símbolo, nem adianta tentar utilizá-lo, tá? Mas a intenção é que o pentagrama seja o símbolo que te auxilie a focar nessa intenção de estar limpando, tá? Então, você vai falar cada um dos elementos e fechar o círculo, sabendo que ali você fechou, você protegeu o seu ambiente. Você pode fazer com a varinha, você pode fazer com o bastão de selenita, tá bom? Então, seria basicamente isso aqui. Pela terra, pela água, pelo fogo, pelo ar, pelo espírito, este cômodo está protegido e limpo. Você pode fazer isso parede por parede, finalizando na parede da porta, e aí você vai para o próximo cômodo e vai fazendo isso em todos os cômodos da sua casa. Você pode varrer, fazer essa limpeza e quando terminar lá na frente, a sua casa vai estar inteirinha, limpa e protegida. E a sua lua minguante vai ter sido muito bem aproveitada, tá? A terceira ideia que eu tenho para dar para vocês agora é muito simples e muito fácil, tá? Mas existem umas polêmicas aí sobre ela. O que eu ia indicar para vocês é justamente a queima de palo santo. Eu tenho palo santo aqui em casa em duas formas, tá? Temos esse aqui, que é ele moidinho, ó. Entenderam? E aí eu pego um pouquinho desse palo santo, mas é bem pouquinho mesmo, tipo uma colherzinha de sobremesa já é suficiente. Coloco dentro do meu caldeirão, quando for o caso, o caldeirão para queima, tá? Não um caldeirão que tá representando a água. E acendo. Se tomar muito cuidado, você pode pôr umas gotinhas de álcool em gel para ajudar a pegar a chama, mas o ideal é que você só joga o fósforo ali dentro e deixa a chama subir. E aí, conforme ele for queimando, a chama vai abaixar e ele vai começar a defumar o seu ambiente, tá bom? E essa defumação vai fazer a limpeza do seu ambiente. Outra ideia muito interessante, bastante em conta, que compensa muito, é esse incensinho aqui, ó, de palo santo, tá? O que acontece? Aqui, basicamente, é o palo santo moído, como naquele, só que ele foi prensado na vareta para se tornar um incenso. E aqui tem massala também, que é aquela massinha natural que mantém ele aceso. Então, ele fica aceso por mais tempo, ou melhor, pelo tempo dele, né? Até gastar todo o incenso. O que acontece? Este aqui, ele é feito com palo santo. Este aqui é o próprio palo santo. E tem as madeirinhas de palo santo. O problema é, palo santo está em extinção.
Eu tenho estes, porque não tinha opção na época de eu comprar um diferente. Mas existe a opção de vocês comprarem incensos de massala. Eu vou tentar deixar umas imagens aqui do lado para vocês comprarem incenso de massala de Palo Santo feito com o óleo essencial dele. O óleo essencial ele rende muito, tá? E gasta muito pouco do Palo Santo em si. Esse óleo essencial ele vai ter o mesmo efeito de limpeza para o seu ambiente, mas não vai prejudicar tanto a natureza. Hoje em dia é retirado o mínimo possível de Palo Santo da natureza, mas mesmo assim ele continua em risco. Então vamos tentar auxiliar aí nesse sentido para não prejudicar mais ainda a natureza. Além do Palo Santo, existem outras ervas que podem estar te auxiliando na limpeza aí, tanto com queima como com chás, tá bom? Tem uma infinidade gigante, mas uma que eu gostaria muito de falar para vocês e eu vou mostrar aqui é justamente a sálvia branca, tá? A sálvia branca, a sálvia em si, não necessariamente só a sálvia branca, auxilia muito nessa questão da limpeza dos ambientes, tá? E ela limpa, assim como o Palo Santo, mas o Palo Santo é um pouco mais forte na questão da limpeza, ela já não, ela vai limpar, mas vai reenergizar. Inclusive, essa marca aqui, a Goloka, é uma das marcas que também produz o Palo Santo, né? O incenso de Palo Santo com óleo essencial, assim como a de sálvia branca também é com óleo essencial, tá bom? Então, são opções para você estar utilizando além do Palo Santo. A sálvia já não tá tão problemática na questão de extinção, tá bom? E de qualquer forma, aqui está sendo utilizado óleo essencial, no de Palo Santo da Goloka também. A gente tem outras marcas aí, uma infinidade, na verdade, de marcas de incenso feito com massala, que já não prejudica tanto o ambiente. E evita alergias, dores de cabeça, entre outras coisas que o carvão pode causar. Além do fato de que tem o efeito, porque não é feito com essência, e sim com óleo essencial, tá bom? A última dica que eu tenho para vocês é justamente utilizar símbolos, como eu disse do pentagrama, que vai estar aí invocando a proteção de todos os 5 elementos da natureza. Além disso, você pode estar utilizando símbolos do tarô, de cartas que tragam essa energia de proteção. Você pode estar utilizando símbolos rúnicos, símbolos orgâmicos, todos que tragam essa questão da proteção, tá? E você pode estar fazendo magias dentro disso, ou simplesmente meditando com aquele símbolo, que já é uma magia muito forte, por sinal, tá bom? Enfim, aproveitem essa lua minguante maravilhosa que tá só começando. A gente tem muito tempo para se limpar, para se proteger, para se interiorizar, para ir descobrindo o que não fez bem nesse último ciclo lunar, o que a gente precisa tirar da nossa vida e o que a gente precisa expandir, aumentar na nossa vida quando a próxima lua nova chegar, tá bom? É isso, gente. Muito obrigada por assistirem esse vídeo até aqui. Obrigada por estarem mais uma vez aqui no Grimório Encantado, por me darem chance de falar um pouquinho mais sobre magia, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Beijinhos, deem joinha, compartilhem com seus amigos místicos, com o pessoal que gosta da lua. Ai, quem não gosta da lua, né, gente? Ela é maravilhosa. Nossa mãe lua maravilhosa que nos protege e nos ilumina toda noite. Se inscrevam, ativem o sininho e beijinhos. Vejo vocês lá no Instagram, tá bom? Até mais. Tchau.